Então, isso. Boa tarde, boa noite a todas, a todos que estão nos acompanhando, que estão assistindo agora, né, no nosso ao vivo, e a quem vai, né, nos acompanhar depois pelo canal do YouTube. É um prazer estar retornando com a Conversa de Mulher, com mulheres que promovem a felicidade, aqui dentro do movimento do Mulheres Pensam, e hoje trazemos Isabel Manique como a nossa mulher que promove felicidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Isabel e descobrir por que que ela, né, foi uma das escolhidas para fazer parte dessa roda de conversa. Boa noite, Isabel. Então, conta aí pra gente onde é que você está agora e quem é essa Isabel que veio conversar com a gente. Pati. Pati, pelo convite e poder estar aqui à conversa neste espaço de Mulheres que Pensam. Eu chamo-me Isabel Maria das Flores Anha Manique, sou angolana, vivo em Portugal. Eu vivo em Portugal e Angola também, porque eu com 22 anos fui viver para Portugal, porque casei com português, e também porque queria continuar a minha formação académica, então fui viver para Portugal. Então, eu vivo em Portugal há 30 anos, tenho 2 filhas, uma com 26 e outra vai fazer 18 anos. Que é que mais? Que mais? Eu costumo dizer que a Isabel é uma mulher sonhadora e muito tranquila, porque eu procuro viver um dia de cada vez. Já tive algumas experiências na minha vida, menos boas, que me levaram hoje a ser uma mulher que vive cada dia, vive os momentos que a vida nos proporciona da melhor maneira. É muito difícil falar de nós, não é? Então, eu vou te ajudar, eu vou perguntando, e quem quiser fazer perguntas também pode colocar aqui no chat, ou pode abrir o microfone e pedir para falar. Você disse que você foi para Portugal para continuar seus estudos acadêmicos. Uhum. O que é que você estudou? Eu E aí eu já sei que você vai ter um bocado de coisa para falar, porque eu sei que você não para de estudar. Pois é, é engraçado, quando eu fui, ia com a ideia de fazer medicina dentária. Por quê? Porque quando fui eu já estava ligada, eu já estava casada, já trabalhava, e na altura eu trabalhava, eu e o meu marido era médico, e trabalhávamos os dois numa clínica, em que nós pensámos, ele como já era médico, estava mais ligado à área clínica, e eu estava ligada à parte administrativa, porque já tinha feito um curso de contabilidade básico, e então eu estava mais responsável pela parte administrativa da clínica. E como nós já tínhamos alguma visão de que, na altura, infelizmente, não havia ainda grandes recursos de universidades em Angola, já há quase 30 e tal anos, e nós pensámos que seria bom eu fazer a
a terminar os meus estudos superiores, o meu ensino superior em Portugal. Isso porque também daria, para mim, ele dizia muitas vezes, olha, se acabares o teu curso em Portugal, é um certificado da Europa, vale sempre muito mais. E nessa ótica, pronto, nós decidimos que eu iria para Portugal estudar e já tinha, na altura, quando eu fui, já tinha a minha filha pequenina, que já a minha filha tinha 1 aninho, e eu fui para Portugal com o intuito de continuar a estudar. E quando eu saí de Angola para Portugal, ia de facto com a ideia de fazer medicina dentária. E ainda estive até o 3º ano a fazer, mas depois eu fui fazer o estágio numa clínica e não gostei muito de algumas coisas incompatíveis. E depois comecei a achar, eu comecei a dizer assim, bom, eu estou a fazer medicina dentária. Eu acho, chocou-me um pouco o facto de que, onde eu fui fazer o estágio, as pessoas tinham que pagar para se tratar, e aquilo fez-me mal. Eu pensei assim, caramba, se eu estou... revoltava-me um pouco as orientações que nós tínhamos da clínica em relação ao tratamento que nós tínhamos que dar. Nitidamente aquilo chocava-me porque parecia mais que nós tínhamos que estar ali, que a pessoa tinha mesmo que gastar dinheiro. E como eu estava numa escola privada, entretanto, a minha vida também deu uma volta. Eu acabei por me separar. Como eu estava numa escola privada, e na altura quem ficou a trabalhar foi o meu ex-marido, eu tive que deixar, ele disse que era para eu deixar de trabalhar e só estudar, naturalmente deixei de ter rendimentos e dependia única e simplesmente dele, né? A partir do momento em que eu decido separar-me, e porque fui eu que decidi separar, porque eu percebi que estava em Portugal sozinha com a minha filha e que eu era uma mulher casada, mas sozinha, e ele era um homem casado em Angola, quando tinha uma série de amigas e naturalmente envolveu-se com uma pessoa que foi insustentável. Eu achei que era a pior coisa que me tinha acontecido, traição, não é possível, não aceito. Tentámos, de facto, mas eu achei que não poderia suportar aquilo, até porque nós tínhamos, eu dizia assim, eu achava e acho que se havia um compromisso entre nós e se nós tínhamos firmado um protocolo de como devemos nos portar um e o outro, nem o facto dele ser homem que se devia portar de forma diferente, não é? E a decisão foi minha de me separar. Mas eu naquela altura era tão novinha e que também não tinha bem a percepção do que era uma separação. Eu sei que foi muito difícil essa decisão, porque para a família foi um choque, agora divorciada, o que é isto, não é? E depois eu também não tinha a noção de que ser divorciada que seria um rótulo, uma coisa muito má, porque eu senti que era uma coisa muito má. Porque inclusive pessoas que eram homens, que eram amigos da família, que frequentavam a casa, às tantas já te estavam a assediar, a convidar para jantar e a convidar para almoçar, porque viam ali uma pessoa que está ali sozinha, não é? E eu durante muito tempo dizia, cara, eu não quero ser divorciada. Não é bom ser divorciada. Aguentei-me, de facto, durante algum tempo, até que, ao fim de quase 9 anos, decidi. E depois há aquela coisa, quando tu estás sozinha, toda a gente acha que tem um namorado para ti, tem um homem que é ideal para ti. As amigas, os amigos, não, eu conheci fulano, pode ser bom para ti. Fulano pode ser bom para ti. Toda a gente faz o casamento. E foi quando, depois de estar algum tempo sozinha, né, conheci uma pessoa que parecia assim um príncipe, porque só fazia aquelas que eu era assim, caramba, encontrei o príncipe que eu procurava. Muito compreensivo, muito amigo, muito
Isso foi só até eu dizer sim, porque depois que eu disse sim, a coisa mudou de figura. Deixou de ser tudo menos aquele amigo e aquele romântico e aquele companheiro e passou a ser o terror, né? E foi extremamente complicado. Aí eu percebi que, eu disse, bom, antes tivesse divorciada e sozinha, mas foi uma fase muito difícil. Foi muito difícil. Essa parte foi difícil. Mas pronto. Pati, E aí, continua. e aí você, então, não fez a medicina veterinária, né? O que a gente chama no Brasil de Dentária. odontologia, Não, dentária, desculpa. desisti porque de facto estava a pagar, era uma universidade privada. E depois fui pedir as equivalências e acabei por fazer a área da economia, depois fiz gestão de empresas e pronto. E tenho vindo a fazer várias formações, mais já na área de desenvolvimento pessoal e porquê? Porque é algo que também eu quando comecei a fazer estas formações de autor, do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, foi mais por minha causa, né? Foi porque eu comecei a perceber que afinal havia ferramentas que poderiam ajudar a sair do caos em que eu estava. Né? E de facto foi a partir do momento que eu comecei a ter conhecimento na área do desenvolvimento pessoal que eu transformei-me, quer dizer, deixei de não aceitar aquilo que eu vivia, né? E tive a coragem, mais uma vez, sair daquela situação em que eu estava, que era viver uma relação que me diminuía, que não me fazia bem. Mas eu tinha vergonha de novamente assumir para a sociedade e para os meus que eu achava que eu é que tinha falhado, porque eu achava que eu é que não estava bem. Não é? E de facto foi quando eu comecei a buscar conhecimento, através de uma amiga minha, que por acaso está no Brasil, e ela começou a mandar coisas para mim, depois a mandar links, formações, e eu comecei a fazer algumas formações, convites dali, vai assistir uma palestra, vai assistir. Quando eu comecei a perceber, eu disse, não, afinal eu posso mudar a minha realidade. Eu não tenho que viver, de facto, dessa forma. E foi, pronto, e o que eu digo, por isso é que eu sou fascinada pelo conhecimento, pela busca do conhecimento, porque no meu caso particular foi a minha salvação. Foi através desses cursos, desse conhecimento, que você conseguiu resgatar a autoestima, né? Entender quem você era, deixar de aceitar situações que, né, lhe diminuíam, né, não eram aceitáveis como ser humano. Completamente. Foi. Não tenho dúvida nenhuma. Tanto que eu quando partilho a minha história hoje, que eu costumo dizer, há pessoas que se tornam eternas vítimas. E eu digo sempre às pessoas, eu fui, não sou mais. Eu hoje não tenho nada a ver com aquela Isabel lá atrás. Mas hoje eu partilho dou o meu testemunho a outras mulheres de uma forma muito positiva, no sentido de que nós temos sempre a chance de poder mudar o curso da nossa vida. Basta nós querermos. Isso tem muito a ver com as decisões que nós tomamos. Não só, mas também com o conhecimento. Porque se eu não tivesse acesso ao conhecimento, certamente eu ia continuar a achar que aquela situação em que eu vivia, que era normal, e depois, por outro lado, como eu sou cristã, sabe que também, em certa forma,
a crença que nós temos também nos paralisa. Né? Então, eu costumo dizer, o conhecimento pela metade, porque eu, como não fazia, não tinha grande conhecimento, não procurava saber mais, estava ali só naquilo, só usando aquilo que eu ouvia falar, aquilo que me tinha sido passado, valores que me tinham sido passados bons, mas que alguns com crenças limitantes, não é? Então eu achava que estava super bem e que quem estava errado era eu, mas hoje não, hoje eu vejo que eu posso ser, sim, uma pessoa mais feliz, principalmente. Que é isso que... Por esse seu testemunho, a gente percebe como é importante a gente ter o senso de avaliar aquilo que a gente está vivendo, né? Eu sempre falo, né, e gosto de estar repetindo, a gente tem que ter consciência, né? Mas a consciência, ela chega através do conhecimento também, né? E não é só aceitar aquilo que, né, estão nos dizendo, e isso, às vezes, para mim, é um drama, assim, com religiões, né, porque a gente recebe, né, essa religião, cultura, né, que são esses valores que muitas vezes nos colocam e que muita gente simplesmente abraça e, como você falou, né, você vivia aquela situação e você achava que você, né, mesmo sendo vítima, né, você tinha que continuar porque aquilo fazia parte de um contexto e você não poderia ir contra aquilo. E quantas pessoas, né, vivem e acham que faz parte do contexto, né, que tem que ser assim, que não questiona, né, que não pensa, pode ser diferente, né, então, às vezes, é a falta do conhecimento, né, é o ambiente em que se está, né, as pessoas que estão ao redor, né, que às vezes também falta nelas essa capacidade de olhar e dizer assim, não, peraí, não pode ser assim, né? Se você não está sendo feliz, se você, né, não está conseguindo colocar seu potencial como pessoa, como ser humano, né, se seus direitos estão sendo violados, tem alguma coisa que está errada, né? Então, vamos questionar, né, as crenças, vamos questionar essas imposições que, seja a sociedade, né, seja a cultura, seja a religião, seja o ambiente, né, o ambiente de trabalho, o ambiente doméstico, posiciona. E, com certeza, o conhecimento, né, como você falou no seu caso, o conhecimento, ele te abriu os olhos. Então, e o conhecimento, ele pode vir de várias formas, né? No seu caso, você foi em busca, né, talvez o que tenha aparecido para você, né, dos cursos, alguém que chegou para você e começou a te apresentar esses cursos de desenvolvimento humano, e que foram, né, e você se abriu para conhecer, porque às vezes também as pessoas não se abrem, né? E, como você disse, é a vítima eterna, né? Vai se vitimizar a vida inteira. Sem dúvida. E a vida, né? Como é o ditado? A vida não é o que lhe acontece, mas a maneira como você responde a esses acontecimentos. Então, é preciso, né, ter a força de responder. E eu acho que esse movimento, né, que a gente criou, juntando essas mulheres maravilhosas que já estão conectadas aí em 4 continentes, né, já temos várias adeptas, né, e conectadas com isso, eu acho que é uma forma de mostrar também assim, olha, estamos juntas e podemos sim resgatar, né, aquelas que ainda não conseguem se movimentar, né, porque em determinadas situações fica paralisada, ou não sabe, né, para que lado ir, às vezes não consegue nem olhar para o lado. Então, vamos lá, vamos, né, nem que você vai puxando os cabelos, olhe para cá, veja aí. Mas aí, agora vamos dar um pulo, né, que você fala, mas você pode voltar para contar a sua história, né, e ir emendando, é só para ir ajudando a fluir a conversa. Como é que surgiu e por que surgiu a ideia da revista Mulher Africana? Conta aí, para quem tá nos ouvindo, que não sabe o que conta o que é a revista
E Ok. como é que surgiu isso? Pois é, Patrícia, é engraçado que a revista, veja bem, surge exatamente no momento em que a minha vida estava um caos. Estou eu no meio de um turbilhão e eu gosto muito de ler. E a revista vem, como eu digo, no momento de caos, e eu, como gosto muito de ler, e sempre tive o sonho de poder congregar num espaço vários tipos de matérias interessantes. Eu sou muito adepta de livros e eu achava assim, mas por que um dia no caos tinha sido convidada para um projeto, uma revista que era mais direcionada para o executivo. Entretanto, o projeto não foi para a frente. E um dia disse, por que eu não vou criar uma revista em que eu possa ter um bocadinho de psicologia, um bocadito disto, que quem pegar na revista vai ter aqui muito conteúdo, embora pouco, mas que em vez de estar a andar com um livro, mas anda com uma revista que está aqui tudo congregado. E também, por outro lado, eu apercebi-me que no meu mundo, no meu meio, que existiam muitas mulheres que tinham bastante conhecimento e que gostariam de partilhar esse conhecimento, mas que, como eram pessoas comuns como dizer, pessoas comuns, mulheres que de certa forma não tinham grande visibilidade na sociedade, que não tinham espaço para expor esse seu conhecimento. E o meu desafio foi, ok, eu tenho a revista, vou criar a revista, tenho esse espaço, mas esse espaço pode ser partilhado por qualquer mulher que queira partilhar o seu conhecimento. Eu chamei a revista uma revista direcionada para mulheres que fazem acontecer, porque nós sabemos que mulheres que fazem acontecer, por norma, são ilustres anónimas que, disfarçadas no meio da sociedade, impactam o meio onde vivem, transformam com aquilo que fazem, mas que, como os paradigmas que são criados na sociedade, se não é muito vistosa ou se não faz parte daquele ciclo, né, que é mais visto, ela não tem grande impacto e nem aquilo que ela faz chega ao conhecimento de toda a gente. E eu comecei assim, comecei a ir à procura de pessoas que principalmente mulheres africanas a viver na Europa. Foi o meu primeiro desafio, foi ir à procura de mulheres africanas que vivem na Europa, que eu sabia que tinham grandes histórias que poderiam partilhar, porque eu acredito que uma história de sucesso ou não, mas que transforme a nossa vida, alguém vai se rever nela e também vai transformar a sua vida. Então eu fui à procura de histórias que pudessem, histórias que ao serem escritas pudessem transformar outras pessoas. E foi aí que começaram as histórias de mulheres que nos inspiram e mulheres que fazem acontecer. Eu comecei de facto com mulheres africanas, a contar o percurso e a história de mulheres africanas em Portugal, de várias partes de Portugal. Comecei na brincadeira, olha, faz hoje uma revista. Quando saiu a revista, as pessoas ficaram todas muito admiradas, porque de facto surgir uma revista com este cuidado. E a verdade é que hoje eu tenho, a revista está no mundo, como eu digo, tenho mulheres de quase todo o mundo. O Brasil, de facto, é onde eu tenho muitas mulheres que me mandam artigos e que me apoiam muito, da qual eu sou assim muito, muito fã e muito grata, porque eu reconheço que na mulher brasileira
há muito mais esta coisa de trabalhar de trabalhar o desenvolvimento pessoal e principalmente o trabalhar no sentido de ajudar outra mulher. Vocês nisso já estão muito mais à frente, já trabalham isso há muito mais tempo, daí que eu tenha esse grande apoio das mulheres brasileiras, porque há muito mais, vocês trabalham muito mais em rede, esta coisa da rede, do se ajudar, e mesmo, e falamos na área das ciências, do desenvolvimento humano, vocês também têm uma tradição muito maior de trabalhar isto. Então tem sido um suporte para mim muito grande neste projeto da revista, porque tem-me dado uma grande ajuda. Tem sido muito bom. Mais do que... Eu digo sempre que a revista... Eu descobri depois que ela, na altura, foi uma terapia para mim, porque eu, através da escrita também, consegui libertar-me, e como tinha a revista, tinha que buscar pessoas. Isto também foi bom, porque eu me abri, mesmo fechada no meu cantinho, mas eu consegui me abrir e ir e trazer outras mulheres para perto de mim, que de facto se tornaram a minha fortaleza. Uhum. Pronto, o projeto é esse, a revista Mulher Africana, no fundo é isto. E eu estava aqui pensando essa sua última fala aí, né, de que você se conectando com essas outras pessoas, você conseguiu sair, né, do seu espaço fechado onde você estava e se abrir para o mundo. E hoje, com toda essa história que a gente está vivendo no mundo, né, de pandemia, em que as pessoas estão ficando muito isoladas, isso tem sido um problema para muita gente, né, de crianças a idosos, das pessoas estarem muito isoladas, porque não pode, né, ou não pode sair, não pode ter o contato, e a tecnologia, ela tem ajudado, né, de uma certa forma, a gente fazer essa conexão e abriu para muita gente que não fazia uso dessa tecnologia para se conectar com as outras pessoas, né, para se conectar com o mundo inteiro. Então, como falei, esse movimento, né, do Mulheres Pensam, ele começou assim de uma maneira, né, vamos fazer alguma coisa, né, vamos juntar essas mulheres que fazem acontecer, né, como você falou, e a gente conseguiu juntar, né, e atrair mulheres de diversos, né, diversas cidades, diversos países, né, a gente está conectada, mas ainda é uma preocupação daquelas que não conseguem se conectar, né, porque ainda não sabem que pode, não sabem que tem, né, não tem o conhecimento e às vezes não tem as ferramentas, porque para você ter o acesso à tecnologia, você tem que ter o recurso, né, seja do telefone, seja da internet, né, seja do computador, né, mas ter essa conexão. Então, eu vejo sempre que é importante a gente estar olhando, né, pela nossa comunidade, por essa corrente que a gente faz parte, né, quem são as pessoas que talvez precisem ser puxadas para cá, né, e me lembrou uma história que não é, você está falando do Brasil, né, que nós somos talvez, né, um pouco mais à frente do que Angola, não sei se depois eu quero saber de você um pouquinho a diferença que você percebe de Angola e Portugal, né, mas embora a gente saiba, né, que a gente já avançou em muitas coisas, e falando na situação, né, da mulher, mas eu percebo, até por vivência, né, de algumas experiências no meu círculo, que a gente ainda tem coisas que a gente acha que é atrasado, né? A própria pesquisa da Cate, né? A Cate abriu ali o videozinho dela agora, né? Que mostra a visão dos líderes sobre as mulheres, né? Que para a gente choca, né, um pouco isso, mas não tem muito tempo que eu já ouvi, né, uma conhecida minha queria fazer faculdade, né, porque a área que ela atuava estava exigindo, né, naquele momento, um curso superior, e o marido dizia, mas você vai estudar para quê? Você não precisa estudar. E ela desistiu de fazer porque ele disse que ela não precisava estudar,
né? Então, assim, claro que para a situação em que ela vivia naquele momento, ela achou que não precisava. Mas eu me pergunto, quem tem o direito de dizer ao outro, independente, né, se é homem, se é mulher, se é pai, se é filho, quem tem o direito de dizer ao outro, você não precisa ter conhecimento? Porque estudar é ter conhecimento. Você não precisa ter uma profissão, seja lá qual for, né? E eu tive o privilégio de ter um pai, assim, excepcional, e que ele dizia, qualquer conhecimento é válido. Então, ele dizia assim, ó, pode não ter dinheiro para comprar outras coisas, mas se dissesse, pai, eu preciso de um livro, eu quero fazer um curso, o dinheiro aparecia, né? Mas a gente ainda vive numa sociedade que impõe, né? Ou diz assim, ou até o contrário, né? Também tem o outro lado, que na área de educação, eu questiono algumas coisas, porque a gente tem educação de qualidade e a gente tem educação por ter a educação, né? Que não tem o conteúdo, mas que se diz, olha, se você não tiver um diploma superior, você não é ninguém. Né? São dois contrapontos, né? Que na verdade a gente não precisa ter um diploma superior para a gente ser alguém. Né? Quantas pessoas a gente conhece que desenvolvem muito bem a sua habilidade, os seus talentos, e que aprenderam por outros caminhos que não necessariamente aquele caminho universitário. Né? Mas por conta de talvez essa obrigatoriedade que às vezes a sociedade impõe, você tem que ter. Eu fui professora universitária, né, no Brasil, ainda tenho esse vínculo, mas eu tive aluno que chegou no último ano da graduação e eu passei um trabalho, né, de escrita, e ele me disse, professora, não observe não, porque eu não sei escrever. Eu não sei redigir um texto. E ele iria se formar em professor nesse mesmo semestre. Então, eu dizia assim, mas por onde você passou toda a sua carreira e que você não aprendeu a escrever? Não é que ele não soubesse, né? Ele não sabia redigir, ele não sabia juntar duas frases. E eu disse assim, você fez de conta que você estudou a sua vida inteira, porque foram 13 anos de escola, né, até terminar o ensino médio, mais 4, 5 anos de faculdade, e você termina, né, com esses 20 e tantos anos de estudo, e você tem a coragem de dizer, professor, não olhe que eu não sei escrever, e você vai sair daqui para ensinar no próximo, né, próximo semestre, daqui a 2 meses você pode estar sendo professor em sala de aula, né, então está fazendo isso aqui para quê? Porque nem ele teve interesse, né? A educação podia ser ruim, mas nem ele teve interesse e ainda tinha cara de pau de dizer. E na época ele fazia discursos, ele aparecia publicamente, e eu questionei, eu disse assim, mas e os seus discursos? Ele disse, não, eu tenho quem escreva, eu só faço ler. Ler eu sei. Então, e por isso que eu falei que é muito importante a gente saber quem a gente é, quando você disse, né, a questão do desenvolvimento pessoal, né, do autoconhecimento, né, quem eu sou, o que é que eu quero, para onde eu quero chegar, e que ninguém me diga, você não pode, você não deve, né, ou você tem que fazer, né, que a gente receba essas limitações, né, do mundo. Então, sua história eu acho que é inspiradora por isso, né? Você quebrou as barreiras, você saiu do vitimismo que, né, poderia ter afundado, né, a sua vida, e às vezes pessoas que não passam, né, por nenhum décimo, né, da sua história, estão aí se lamentando, né, de que a vida é ruim, oh meu Deus, oh minha vida, né? Então a gente precisa acordar e sair sacudindo quem ainda está assim, meio assim, né? Sacode, acorda, junte-se a nós, a gente empurra se precisar empurrar, né? A gente bota no meio, igual carnaval. Você já passou carnaval em Salvador? Antes de pandemia, né? Porque depois de pandemia
Depois de pandemia é outra coisa. Então, a gente passava, tem um circuito do carnaval que o trio elétrico desce a avenida todinha e chega na Praça Castro Alves e faz a volta. É uma curvinha assim, bem apertadinha. Essa volta dali da Castro Alves, a gente fazia sem botar o pé no chão. De tanta gente, né, pulando e tudo, que às vezes você virava ali aquela curva sem colocar o pé no chão. Então, é um pouquinho isso, né? Vamos juntar todo mundo e levar no embalo. Se preciso for, não precisa nem botar o pé no chão, né? Mas a gente leva. Exato. Então, aí deixa eu voltar àquela pergunta que eu disse um pouco de curiosidade, né? Com essa sua vivência de Angola e de Portugal, como é que você percebe a situação, né, da mulher, da sociedade, dessa questão de crenças, né, limitantes, como você chegou a falar? Tem uma diferença muito grande? Tem semelhanças? O que é que você percebe? De facto, há diferenças muito grandes, são diferenças culturais. Hoje, por exemplo, em Angola, hoje em dia, nós temos um movimento muito grande de mulheres em busca do conhecimento. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu hoje vejo muitas mulheres em busca, já temos mulheres líderes, temos aqui um movimento que é da liderança no feminino, vemos muitos grupos de autoconhecimento, já temos coaches angolanas. Eu vejo que nesse sentido, que a mulher angolana está muito em busca, neste momento, do conhecimento. Mas nós também temos, eu olho da seguinte forma, temos as mulheres que estão na faixa dos 40, até começa dos 20 e pouco, até os 40, 50, que estão mais fervorosas, mais em busca de conhecimento. Depois temos uma faixa etária para trás, que é dos 60, que é aquelas que ainda estão muito ligadas às crenças, aquelas crenças limitantes, de qual tem a ver com cultural e também religiosa, né? Que sabe que as crenças religiosas também são impeditivas, muitas vezes, na busca do conhecimento, do autoconhecimento. Mas, de qualquer forma, como eu disse, eu fico muito feliz porque vejo que em Angola já há um movimento muito grande nesse sentido. Portugal há um movimento também nesse sentido, portanto, que nós também já vemos que há já também bastantes coaches em Portugal, mas ainda assim acho que há uma sociedade muito conservadora ainda também, que tem a ver, lá está, tem a ver também com a parte cultural e religiosa também. Mas eu sinto mais este movimento de abertura, de busca de conhecimento, das mulheres serem muito mais autónomas. Reconheço isso muito mais na mulher africana e na mulher brasileira. Eu me reconheço, me revejo muito nestas, apesar de viver em Portugal. Por que eu digo isso? Porque eu desde que tenho a revista, uma das coisas que eu tenho feito é procurar criar muitos eventos de networking para nós conectar outras mulheres. E isso, de facto, eu aprendi muito com as brasileiras que chegaram a Portugal e trouxeram muito esse movimento do networking, dos grupos, do WhatsApp, dessas coisas todas. E eu comento muitas vezes com uma senhora que tem uma rede, neste momento, muito grande de conexões de mulheres, da qual eu faço parte, que é a Integral Woman. Eu vejo muitas vezes a dificuldade que eu tenho de convidar mulheres portuguesas a fazerem parte da rede, né?
acham sempre que não é necessário, que não é necessário. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas eu sinto que não estão tão abertas para este movimento que começa a surgir, que é que eu digo que este movimento que surge agora nas mulheres, que de facto que é o nós, desaflorarmos o nosso eu, que é a nossa afirmação cada vez mais, das mulheres se posicionarem de forma diferente na sociedade, porque até aqui nós estávamos muito habituadas até a estar cá atrás, as mulheres normalmente não tinham este grande destaque, e ainda precisamos de mais, né? Eu vejo que neste momento as mulheres estão a posicionar-se de forma diferente. As mulheres estão em busca de conhecimento para que elas ocupem, de facto, aquilo que lhes é devido nas sociedades, acho eu. Acho que nós estamos a caminhar para isso, porque quando eu vejo movimentos de mulheres, pensam que aqui há uns anos atrás era impensável ter uma situação dessas, porque nós próprias, as mulheres, lá está, com o conhecimento que temos, nós tornamos-nos muito melhores, estamos muito mais disponíveis para receber, e de forma que, se nós estamos disponíveis para receber, nós já estamos transformadas, queremos naturalmente expandir isso para outras mulheres, porque descobrimos que somos muito mais felizes com o conhecimento que temos, então queremos abraçar outras mulheres. Então acredito que por isso, por essa razão, começam a surgir esses movimentos todos, e que, na realidade, isso só vem por conta de nós nos termos aberto ao conhecimento. Esta é a minha humilde análise. Eu vou abrir aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. O tempo passa rápido. Mas é muito interessante a sua percepção. A gente tem gente de Portugal aqui ouvindo a gente também, né, Simone? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Simone, abriu o microfone, vai lá. Oi, pessoal, boa noite para todas. Oi. Boa noite. Eu vivo aqui no Porto também. Então, eu estava ouvindo a tua fala e eu tenho essa dificuldade também de apresentar os meus serviços, né? De falar com mulheres aqui também, mulheres portuguesas, claro, porque ainda eu sinto muito um tanto de preconceito, sabe? Eu não sei se a nossa convidada sente o mesmo, mas eu sinto muito do preconceito. Então, elas não validam verdadeiramente a nossa ideia, o nosso jeito de ser. Isso elas vão validar quando elas já confiam muito em você e elas se predispõem também a viver aquilo, porque parece assim que é uma mudança muito radical e são coisas bem simples, né, que a gente precisa fazer para ocupar o nosso espaço, porque eu sinto que elas ocupam um espaço muito grande, assim, até meio que masculino dentro de casa. Agora, fora, eu não vejo essa atitude do feminino, não de ser feminista, mas do feminino, né, de querer também estudar, buscar mais conhecimento, para poder ter para poder se posicionar também. Eu percebo um pouco disso, pelo meu convívio, né, que eu convivo mais com português, por causa do meu marido, então, enfim, eu vejo isso também. Então, também do seu público, né, dos seus contatos, ainda não estão transformadas, né, como fala a Isabel, né, já, né, despertas para esse movimento, né, de tomar o rumo da própria, né, da própria vida, né, de se direcionar. Thaís, quer fazer algum comentário? Thaís tinha aberto ali. Não, eu abri, eu fechei, porque eu ainda estou um pouco tonta aqui, que eu acabei de chegar. Estava no táxi, mas eu estava escutando o tempo todo,
Cheguei em casa agora. Não, foi fantástico, né? Eu ver essa observação. O que eu gosto, o que eu mais gosto, assim, é quando vocês falam de sair do vitimismo, né? Eu vejo por mim mesma, assim, eu falo, nossa, quando eu estou triste ou acontece alguma coisa, eu falo, mas eu tenho tanto a agradecer, tem tanta gente pior do que eu, né? Mas algumas pessoas que estão muito melhor do que eu vivem naquela situação e não saem, não se mexem, acomoda e fica naquele vitimismo a vida inteira, né? Eu acho que a mulher tem um grande caminho ainda pela frente, porque é uma questão cultural, é uma questão de toda essa herança que a gente trouxe dos nossos antepassados. Então, não é essa conquista ainda vai longe, é uma conquista que vai demorar anos, a gente já deu um passo imenso. Mas até a gente conseguir estar na frente, conseguir tudo aquilo que a gente merece, do que a gente é capaz, eu acho que ainda vai demorar muito tempo, porque é uma coisa que a gente mesmo, nós mulheres, a sociedade em si, outras mulheres, ainda tem esse preconceito. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho longo, mas é um trabalho com final feliz, com certeza. Com Sem certeza. dúvida, sem dúvida. Eu vou só aqui reforçar uma coisa que eu digo. É, de facto, um trabalho que tem que ser feito no conjunto, mas principalmente porque nós, mulheres, temos que nos despir do ego. Nós temos um problema grave. Mulheres, nós temos muito ego. Uhum. E vocês vão perceber que há uma coisa que é assim, isto está intrinsecamente nosso, de mulheres. Nós somos guerreiras, está no nosso ADN, guerrear, nós temos que conquistar. E nós olhamos sempre para outra mulher como sendo uma invasora do nosso espaço. Por isso é que nós temos dificuldade em reconhecer o valor intrínseco de outra mulher. Verdade. Porque, vejamos, eu digo sempre, façam um exercício muito... Eu digo às pessoas que quando tomei consciência daquilo que eu era e daquilo que eu podia ser na sociedade como mulher, foi a primeira coisa que eu tive que aprender a fazer comigo foi trabalhar o meu ego. Segundo foi olhar para outra mulher de uma forma sem, assim, olhar para ela, não olhar para aquilo que ela é, o que ela faz, mas para aquilo que ela tem no seu interior. Eu digo, não quero saber se tu és alta, magra, azul, castanha, a mim interessa-me aquilo que tu tens dentro, que ninguém vê, mas que eu sei que tu tens. Aí isso interessa-me. Então, a partir desse momento, nenhuma mulher para mim me assusta. Eu digo, a mim ninguém me assusta. Outra mulher a mim igual não assusta. Por uma razão, eu procuro, de facto, admirar todas as mulheres, porque eu sei que todas nós temos um interior bom. Mas o que nos cega é o nosso ego, porque nós somos naturalmente guerreiras, nós não aceitamos que outra mulher me venha ensinar alguma coisa, porque ela diz, se ela é capaz, há de reparar, a maior parte de nós olhamos, por que tu fazes? Eu também faço. Esse exercício muito curto de trabalharmos primeiro nós, eu digo, nós só podemos ser melhores para o outro se reconhecermos em nós as nossas fragilidades. Então, a partir do momento que eu reconheço que eu também posso ser invejosa, eu também posso ser ciumenta, eu também posso ser tudo isso. Aquilo que nós queremos fugir e dizer, eu não sou ciumenta, eu até sou... Mentira! Todos nós temos essas coisas dentro de nós. Agora, a partir do momento em que nós não reconhecemos isso verdadeiramente, nós trabalhamos essas coisas na superficialidade, fica tudo aqui muito superficial, depois isso vai colidir com aquilo que é muito nosso, muito natural. Eu vou chegar ao pé da outra mulher, não vou reconhecer verdadeiramente o valor dela. Por isso é que eu digo, quando nós nos propomos a fazer algo que envolva outras mulheres, aprende primeiro a fazer, pode ser catedrática, pode ser o que quiseres, mas se não te despires do teu eu, do teu ego, não vais conseguir, porque vai chegar sempre alguma que te vai tirar do sério. Vai chegar sempre alguma que vem com aquela coisa, chega ao pé de ti com um ar e tu dizes,
o projeto é meu, por que que ela vem assim? Porque nós mulheres temos muita dificuldade em nos apoiarmos. E eu digo sempre, no dia em que as mulheres descobrirem verdadeiramente o que é trabalharem juntas, o mundo vai dar um salto extraordinário, porque nós temos uma capacidade de renascer, uma capacidade de fazer tantas coisas. Se nós somos mães, se nós conseguimos estar a dar de mamar, estar a fazer, estar a cozinhar, estar a fazer, eu digo, por que que não conseguimos fazer muito mais? Não conseguimos fazer mais porque não conseguimos nos despir do nosso ego. E isso é que atrapalha muitas vezes o nosso crescimento individual, porque não conseguimos de todo reconhecer o valor de outra mulher. E depois temos os problemas culturais, que é, ok, ela é brasileira, isso eu falo porque eu vivo em Portugal, convivo muito com portuguesas também, e muitas vezes eu, em off, tenho que estar a chamar e dizer, mas ela é brasileira, ela vem ensinar o quê? O Brasil tem não sei quantos problemas, tem não sei o quê. Eu digo, olha, o Brasil tem imensos problemas, mas o Brasil é uma nação. O Brasil tem um potencial enorme, né? Mas lá está. Se eu vou olhar só para os problemas do Brasil, se eu vou pegar em meia dúzia, a minha referência foi aquela brasileira que veio no início, sem grandes referências, que nós sabemos, que aqui a amiga Simone, que está em Portugal, sabe como é que elas vinham e por que vinham e como vinham, não é? Se eu pegar nessa referência, nunca vou conseguir olhar para outra brasileira que chega numa situação completamente diferente e que tem muito para me ensinar. Só que eu vou olhar para quê? Para aquele rótulo e para aquilo que me assusta também. Porque o conhecimento da Simone naturalmente assusta outra pessoa. Por isso, esse exercício, eu acho que para nós que estamos envolvidas em projetos de mulheres, é um exercício que nós devemos fazer pessoalmente para, dessa forma, nós podermos perceber outras mulheres. Por isso, o meu lema é sempre, a mim não me interessa como tu pensas, como tu vestes, como tu fazes. A mim interessa-me aquilo que tu tens ali dentro que ninguém vê. Paty e Isabel, meninas, eu posso contribuir com uma coisa aí que a Isabel falou? Por favor. É da minha vivência. Eu tive meu filho com 18 anos, com um rapaz, né, que eu era apaixonada, lá no Brasil. E aí, esse rapaz, depois de um tempo, arrumou outra. Eu não sabia. E um dia, eu desconfiada, eu morei com ele durante um ano só. Eu desconfiada, segui ele. E eu cheguei num shopping lá em Salvador e eu vi ele conversando com uma moça, porque tinha um vidro assim. Aí eu fui com minha irmã, aí eu bati no vidro, os dois se assustaram. Aí pronto, eu descobri a traição, eu falei, olha, então cada um vai para o seu lado. E eu com um bebê pequeno. Só que ele não saía de casa. Aí eu saí, fui para a casa da minha irmã. A família da menina, que morava na rua atrás da minha, próximo, me chamou para eu ir na casa da família dela, dizer que eu não estava mais com ele, procurar saber, porque eles não queriam que essa menina fosse dita como amante, né? Como a outra. E eu, por respeitar a família, e eu não sei, aquilo foi um renascimento ali em mim, uma coisa que, graças a Deus, eu com 19 anos, fui à casa e falei, olha, se for por minha causa, ela não é amante, porque eu já saí de casa, ele ainda não saiu, mas eu já saí. E, para resumir, sou amiga da mulher do pai do meu filho até hoje, é uma mulher que eu adoro, me admira, me manda milhares de mensagens, diz que eu sou a inspiração da vida dela. E eu só posso dizer uma coisa,
aquele relacionamento já não era lá grande coisa. E eu estava sentindo, como a Isabel falou, verdadeiramente quem eu era, experienciando muito cedo quem era a Simone, o que ela queria do mundo, da vida, de um filho, um marido preguiçoso, o homem não queria nada com a voz do Brasil, o homem só queria dormir e jogar videogame. Eu disse, meu Jesus amado. E aí eu perguntei a Deus, assim, lá no fundo, sabe a voz interior? O que é que tu quer? Aí, quando eu peguei essa traição, eu disse, glória a Deus, meu Deus. Foi assim, olha, minha libertação. E meu filho ia passar o final de semana, né, com eles. Eu disse, olha, eu gosto dela e ela pode ser a mãe do irmão do meu filho. E isso foi criando, assim, claro, eu não ia para lá, né, ter com eles como amizade e tudo, mas ela gosta tanto de mim que quando ela vê uma notícia assim na Europa, ela e não sei o que já me manda e olha, então assim, eu consigo ver isso. E o que Deus trouxe para minha vida agora? Meu marido, que já tem um filho, né? Quando eu cheguei, ele estava com 6, agora ele vai fazer 9, e eu trato com tanto amor. Por quê? Porque isso já foi desenvolvido. Agora a mãe, que é portuguesa, não quer ouvir falar em brasileiro. Mas quando eu conheci ele, ele já tinha 4 anos de divorciado. Eu digo, olha, mas assim, eu sou muito bem tratada, né, pelas portuguesas, eu não tenho porque eu também sei que lá no fundo elas devem ver coisa em mim que não vê, né? Não sei, em outras pessoas. Então eu tento trazer o meu melhor porque eu aprendi lá atrás. Como a Isabel falou, eu não quero saber se a mulher é A, B, C, se faz programa, se não faz programa. Se tu tem alguma coisa de bom aí, vamos trocar. Então, eu sou dessa aí, viu, Isabel? Gostei muito aí. Vou dar opinião agora de achista, né? Porque eu estou aqui diante de especialistas, a Simone, a Rena, a Cate, mas eu acho que o grande problema, né? E a gente está falando de mulher, mas é do ser humano, né? Que uma coisa é o preconceito, é o você, né? É você criar de antemão a sua ideia sobre determinada coisa ou determinada pessoa, sem realmente conhecer, né? Então, é a ignorância daquela outra pessoa que te faz criar ilusões, né? A especialista do cérebro está ali já me olhando assim, ó, o que é que ela vai falar, mas é a minha percepção, né? Então, quando a gente cria, a gente já vai criando na nossa cabeça uma história, que a gente é que está criando. Né? A pessoa nem sabe, a pessoa está lá, a pessoa nem existe, ou a pessoa nem sabe que você existe e tal, e você está aqui na sua cabeça, né? Criando toda aquela história por trás que você imagina, e a gente cria essa história também com base naquele conhecimento que a gente recebeu. Então, aí vem a cultura, né? Vem a questão da religião, vem a questão das crenças, e vem o rótulo. Então, a gente tem muito o costume de rotular, né? Como a Isabel, né, falou no começo a história dela, né, divorciada há 30 anos atrás, então aquilo era um rótulo, como se todas as pessoas vestissem aquele rótulo, né? Então, a brasileira, que é no mundo todo, né? As pessoas que são ignorantes, né? De ignorar o que é realmente, né? O outro ser humano, a outra pessoa, então é a brasileira e veste aquele rótulo como se fossem todas iguais, né? Vendida na latinha, né? Bota a latinha em todo mundo ali, fabricação, sai tudo igual, né? Então, a gente, como ser humano, se a gente não trabalha, né, o nosso interior, né, se transforma, né, pegando aí as palavras da Isabel, se a gente não consegue se transformar, né, e não aprende isso ao longo da nossa vida, como você falou, Simone, você aprendeu, né, você vivenciou isso muito jovem, e a gente vai se transformando para olhar as pessoas como elas são e não como rótulo, né? O rótulo, essa aqui é, né, a fulana de tal, ou olhar até porque ela se veste, né, de grife de cima até embaixo, eu vou botar um rótulo. Porque ela, né, tá dessa forma, o rótulo é outro.
Então, quando a gente consegue, né, se despir, né, de tudo isso, né, e do nosso próprio ego, né, porque o ego é a gente querendo ali, né, se colocar um rótulo também, né, eu vou colocar aqui o meu rótulo para poder me apresentar aqui nesse local, né, eu não gosto de rótulo, não gosto de título, não gosto de, né, de currículo, e às vezes as pessoas ficam me cutucando, você não vai falar seu currículo? Eu digo, para quê? Eu digo, quem é você, Patrícia? Sim, mas você tem que dizer. Quem quiser que vai procurar saber o que quer conhecer de mim. Quer saber, Patrícia tem 5 filhos. Aí isso aí eu conto. Né? Isso aí eu conto. E se demorar muito, daqui a pouco o pequeno aparece. Então, a gente também tem que se trabalhar para isso, né? Porque a própria falta de autoestima, ela leva a gente a querer, né, colocar essas características à frente do eu. Exatamente. Né? Então, a gente é um trabalho realmente de autoconhecimento, né? De transformação individual e de tentar puxar as outras pessoas, né? Que ainda não conseguem, mas, né, é um trabalho, né? Que aí é para as coaches, né? Treinadoras de cérebro e tal, de como é que a gente faz para puxar. E eu acho que mostrando exemplos, né, e trazendo esse movimento que a gente está fazendo, né, mostrar quem é você, o que é que você faz, né, mulheres que acontecem, né, que fazem acontecer, né, mulheres que transformam, porque às vezes a outra, né, que ainda não acordou, vai olhar e vai dizer assim, gente, mas é a mesma coisa que eu estou vivendo. Nossa, olha, né, passou, né, de repente me desperta para alguma coisa. Então, eu acho que se a gente já adquiriu esse conhecimento, se a gente já se transformou, é nossa responsabilidade, autorresponsabilidade, né, Rena, de, né, fazer o papel de também, né, tentar ajudar os outros, porque se a gente sabe e a gente guarda para a gente, de nada vale esse conhecimento. Né? Meninas, mais algum comentário? Já vamos mais de 1 hora aqui de bate-papo com Isabel, que não dá vontade de terminar. Primeiro, assim, dizer que eu compartilho com Simone e com Isabel experiências que elas viveram, né? De separações, de ter que lidar com outra mulher que está chegando na família. E aí eu compreendo vocês e tenho vivências parecidas, né? Das que vocês tiveram também. E dizer que quero muito conhecer sua revista, inclusive saber se eu posso ajudar de alguma forma, né? Porque eu adoro escrever e eu gosto também de divulgar o trabalho de mulheres, viu? Então, muito obrigada pelas suas falas. Anotei várias coisas aqui importantes que eu vou já transformar em posts para o Mulheres Pensam, lá no movimento, né? Para fazer com que outras mulheres pensem também sobre o que você falou. Viu? Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada. Até já. Beijo. Bom, Isabel, passo para você, então. Se você quiser complementar alguma coisa para a gente poder ir encerrando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso voltar para a Isabel? Ô, Paty, Oi. eu quero dizer que eu fiz o mesmo com minha mãe, viu? Porque meu pai separou de minha mãe, tinha a minha madrasta, que eu amo, e elas duas não queriam se ver. E um belo dia eu peguei minha mãe, botei no carro, levei para conhecer minha madrasta, as duas se abraçaram, minha mãe saiu de lá com um pedaço de bolo. E aí, não sei, né? Talvez seja algo que eu tenha de tão valioso que eu digo que eu nasci para unir pessoas. E aqui, meu marido, português, cagão, medroso, que a empresa está fechando, como é que ele vai fazer? Eu digo, meu querido, até para a África a gente vai, deixa eu ver se ela vai te transferir, que não tem problema não. E ele, mas não, já nervoso e, ai, estou com síndrome, não está com síndrome de nada não, ó, deixa chegar, na hora que chegar a gente se ajeita e a gente vai. Pois o homem já está rindo, tranquilo, eu digo, meu Deus, que dom é esse? Não é Isabel deve saber, né, Isabel? A Petrogal está fechando aqui no norte. Isso, E o tremendo, eu digo, calma, criatura, vai dar tudo certo.
Nada dá certo na hora errada, né? É verdade, isso é verdade. Uhum. Eu normalmente eu sou uma pessoa muito positiva. Eu digo sempre que eu digo às pessoas, eu tenho muito pouco para pedir a Deus, eu tenho mais para agradecer, porque realmente eu sou uma mulher abençoada. Deus permite sempre que na minha vida apareçam sempre pessoas que me vêm trazer mais conhecimento, mais conforto, porque não é à toa que também para aquelas pessoas que têm algum conhecimento bíblico, que na Bíblia diz que o conhecimento te libertará. O conhecimento é que nos faz, que transforma a nossa vida. Isso é útil na vida espiritual e é útil na nossa vida no dia a dia. É o conhecimento. A forma como nós nos colocamos perante as situações, porque de nada adianta nós nos fecharmos, não permitirmos não permitirmos que como é que eu vou dizer? Eu digo sempre, nós temos que ser flexíveis, nós temos que estar disponíveis sempre para receber mais qualquer coisa. Por isso, hoje esta nossa conversa para mim também foi extremamente interessante, foi muito bom, adorei, porque de uma forma muito simples pude partilhar com vocês aquele que é o meu humilde conhecimento. Eu digo às pessoas, não tenho muitos currículos para exibir, também já sou um pouco como a Patrícia. Normalmente, quando as pessoas me perguntam o que é que eu sou, o que é que eu faço, e eu pergunto, eu sou Isabel. Eu digo, eu sou Isabel. E digo sempre, eu sou Isabel, porque eu estou aqui disponível para aprender com todos, aquelas pessoas que estiverem disponíveis também para partilhar o seu conhecimento. E pegando na deixa da Patrícia, que também de pouco adianta nós absorvermos conhecimento, nos tornarmos obesos no conhecimento e depois não sabemos o que fazer com o conhecimento. Eu entendo que o conhecimento que vamos adquirindo, por pouco que seja, bem partilhado, vai sim impactar e transformar outras vidas. E isso, de facto, é uma missão nossa, de mulheres, e desejo, de facto, muitas felicidades, muito sucesso para o projeto. Estamos aqui disponíveis, disponível para acrescentar e para somar também, para beber do vosso conhecimento. E vou querer muito ter artigos aqui da nossa... Olha, eu digo sempre, eu não nego, eu vou atrás, vai escrever, vai! Olha, Isabel, eu acho que você tem muitas mulheres aqui do movimento que com certeza vão, né, querer contribuir, e sua história é inspiradora, né? Eu conheci a Isabel pela entrevista que ela deu no canal do Marco Encontro, do Marco Renes, e eu brinquei com o Marco, eu vi a entrevista, eu digo, Marco, eu quero conhecer a Isabel, eu quero convidá-la para fazer, ele me passou, ele disse, vou perguntar a ela se posso lhe passar o contato, me passou o contato e disse, olha, mas Isabel é muito difícil, a agenda dela é muito cheia, levei 1 ano para conseguir agendar. Passei mensagem para a Isabel e aí eu passei mensagem para ele, eu digo, olha, Marco, tive mais sorte do que você, já agendei para o mês que vem. E realmente, assim, a sua história é inspiradora, você é uma pessoa que transforma vidas, transformou a sua e transforma de muita gente, e a proposta da revista de realmente trazer, né, esse conhecimento e compartilhar, né, e é uma coisa que já está no mundo todo, realmente, assim, de parabéns, né, de dar os parabéns para você por ter tido essa iniciativa num momento em que você estava atravessando, né, uma situação tão difícil na sua vida, e você pensou em você, mas você pensou nos outros, nas outras, e eu acho que na hora que a gente ajuda a transformar as outras vidas, a gente transforma a nossa, né? Porque a gente sai de dentro da gente. Então,
Realmente, sua história é fascinante. Muito obrigada por ter aceito o convite e a gente ter conseguido encaixar, né, nessa nossa programação. E desejo, né, que a gente continue esse vínculo, né, no movimento e fora do movimento, e a gente, né, possa desenvolver outros trabalhos, né, também por aí, né, por Angola, por Portugal, fazendo essa conexão dessas mulheres, né, que pensam e fazem. Tem uma casa em Portugal. Quando quiserem vir a Angola, tem uma casa em Angola. Quando quiserem ir a Portugal, também tem. Quando eu chegar, Simone... Aqui também. Também tem uma casa aqui, viu, gente? Opa, já vou começar a me organizar. Não convida não, viu? Baiano, não convida não. Tem 3 baianas aqui, se convidar já era. A baiana vai sem convidar. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Joia. Meninas, muito obrigada. Boa noite para todas. Eu acho que só eu que estou de tarde aqui. Thaís também, né, Thaís? A gente continua, essa semana ainda tem muita atividade, tem muita programação do Mulheres Pensam, acompanhe aí pelo Instagram, né, pelas redes, a gente está divulgando, tem muita coisa boa por acontecer, né, e todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente, tem evento ainda por vir, né, então a gente se encontra mais vezes esse mês. Vou ver uma foto. Pera. Yay! Vai guardar. Ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada, Isabel. Boa noite para todas. Tchau, boa noite. Foi um prazer estar aqui. Tchau, Sempre que der, eu apareço, viu, gente? É que eu trabalho, então é difícil. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.